Alunos prestes a se formar na Universidade de Moço agora não tinham nenhum histórico escolar para mostrar nem mesmo que haviam um dia se matriculado. Jovens com data marcada para se casar não sabiam nem sequer onde estava o noivo ou a noiva. Adultos trabalhadores agora se encontravam desempregados. Eles sacrificaram tudo, deixaram para trás o lar, a vida que levavam e suas esperanças para o futuro. Em lugar disso, escolheram confiar em Deus e servi-lo aonde quer que Ele os conduzisse. Eu sou N. Aleluia, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Esse pequeno vídeo que nós acabamos de ver, eu coloquei para nós pensarmos um pouco nas heranças que Deus nos tem dado e as chaves que Ele nos proporciona para abrir essas heranças. Esse pequeno vídeo que nós vimos agora, esse trechinho que foi feito nessa leitura, é um trabalho feito para noticiar, para informar o quanto os irmãos dos países em que o extremismo islâmico tem levado irmãos em Cristo a entregarem tudo que têm, deixarem tudo para trás, pela convicção e pela certeza da herança que eles creem que têm em Cristo e que sabem com certeza que a receberão acertadamente, porque Deus é fiel nas suas promessas. Esse documentário, que tem o título Eu Sou N. N é a primeira letra, Nazareno, Jesus de Nazaré. E aparece a letra em árabe, em vermelho. E em português é N. N significa seguidor do Nazareno, Jesus de Nazaré. E nos países onde, especialmente o Estado Islâmico, persegue os cristãos, eles marcam as casas dos cristãos com essa letra N, para identificar quantas famílias existem que são seguidores de Jesus. E aí então eles vão lá para pôr as famílias para fora de casa, confiscar seus bens e até assassiná-los. Então, levar o nome de Jesus sobre si, confessar o nome de Jesus nesses países é muito diferente do tipo de confissão que é feita no mundo ocidental, no nosso país. O quanto, na verdade, as pessoas em nosso país, em nossa cidade, em nossas congregações, de fato, têm colocado em segundo plano em relação a Deus e a vontade de Deus e a Jesus. O que nós temos de fato pensado em abrir mão? De que nós de fato estamos abrindo mão por amor a Jesus Cristo? Nós não sabemos o que é abrir mão da vida por Jesus. E nesse tempo, que é um tempo de decisão, de definição em toda a terra, seguir a Jesus será uma decisão consciente da parte das pessoas, por saberem que implicações sérias virão sobre suas vidas. Deus tem nos dado chaves para podermos abrir
os cofres de suas heranças espirituais que Ele mesmo nos deu em Cristo Jesus. Estas chaves são chaves do sucesso, são chaves da liberdade, são chaves que nos são dadas e que estão na Escritura, estão na Bíblia, na Palavra de Deus, para sabermos usá-las e para conhecer estas chaves, as chaves que abrem os cofres da herança que Deus nos tem dado para a nossa felicidade, para o nosso sucesso, está em Sua Palavra. E a vida desses irmãos perseguidos pelo islamismo extremista, a vida deles é uma verdadeira dádiva. A vida deles é um verdadeiro propósito. E em meio ao caos, em campos de refugiados, eles têm como propósito, ainda assim, perdendo tudo, têm como propósito divulgar a promessa de Deus para a vida eterna, para a cidade celestial, para o novo céu, para a nova terra. Eles têm como propósito de vida. O propósito de vida deles não são sonhos da terra, não são sonhos dos desejos pessoais. Embaixo de perseguição diária, o propósito de vida deles é anunciar Jesus, é testemunhar sua fé, é dizer para as pessoas o quanto Deus as ama. Aquelas pessoas que os perseguem, que os matam, que os lançam na prisão, que tiram seus bens, que tiram os alunos da escola, que separam casais, que não permitem que jovens possam se casar, porque precisam fugir, precisam viver em lugares hostis, em lugares segregados, sem a menor condição mínima de higiene e de conforto básico para a existência. Contudo, eles têm como propósito da existência se comprometer com Jesus, se comprometer com a proclamação da palavra de Deus, se comprometer com o testemunho da fé, se comprometer em amar e perdoar os próprios perseguidores de suas vidas. Por que isto? Porque eles conhecem quais são as suas heranças em Jesus Cristo e sabem quais são as chaves que abrem uma vida para o sucesso, que é alcançar a vida eterna com Deus na promessa da volta de Jesus na ocasião do arrebatamento. A pergunta que fazemos à nossa geração: o quanto nós estamos comprometidos com Deus ou conosco mesmo, com as nossas próprias coisas? Será que, se Deus permitir que em nosso continente americano seja exigido de nós uma escolha, ou tudo que nós temos será perdido, ou preferiremos abandonar as heranças de Cristo para não perdermos as coisas que conquistamos na nossa vida, a nossa carreira, o nosso estudo, separação de parentes? Qual seria a nossa escolha? A nossa sociedade cada dia está se aproximando, está entrando numa rota de colisão com uma decisão: ou é Cristo ou os meus bens, ou é a vida ou é a morte, ou é a bênção ou é a maldição. E as chaves são dadas em nossas mãos para usarmos, ou para abrirmos, ou para fecharmos os cofres aonde estão depositados as ricas e infindáveis heranças de Deus para a nossa vida. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala acerca desta herança.
Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Versículo 6. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas em Cristo, das heranças ricas ou das ricas heranças da eternidade, pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas, as boas novas da herança, das heranças, das ricas heranças em Deus. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis. Tesouros infindáveis. A única explicação para aqueles irmãos do Oriente Médio, dos países hostis ao cristianismo, não abrirem mão da sua fé, mas abrirem mão de tudo que têm e que possuem, é porque eles conhecem de fato, na experiência pessoal do novo nascimento, o que são esses tesouros infindáveis, dados pela graça mediante o sangue de Jesus Cristo. Por isso que para eles, se for necessário, separarem-se de seus familiares, perderem todas as coisas, eles assim o farão, porque eles conhecem quais são os tesouros infindáveis, ou seja, tesouros infinitos, inesgotáveis, que não se acabarão nunca, e que foram dados do amor de Cristo, e que tesouros estes que foram selados do amor supremo e sobrenatural com que Jesus os amou, a ponto de entregar sua própria vida para salvá-los da condenação eterna, que também está dentro do plano de Deus, que esses tesouros infindáveis foram dados do amor de Cristo, na entrega do seu corpo, do seu sangue, da sua vida, para a salvação de todo aquele que crer. Por isso, que para os irmãos, estes que são chamados, que são denominados pelo Estado Islâmico de N, ou seja, seguidores do Nazareno, por esses tesouros infindáveis, eles preferem abrir mão da própria vida, conforme diz a carta aos Hebreus, e aqueles que foram aperfeiçoados pela fé preferiram esperar pela promessa que ainda não alcançaram, porque esperam por uma pátria superior, uma pátria que vem do céu, que desce do céu, que é a cidade celestial. Mas quais são as chaves para abrir esses tesouros? E que tipo de chave que pode fechar esses tesouros? Ainda seguindo um pouco aqui no texto, no versículo 6, 8, esses tesouros infindáveis estão disponíveis em Cristo Jesus. E a todos esses, Paulo teve o privilégio de explicar o segredo de Deus, o Criador de todas as coisas,
que manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes do mundo inteiro, as autoridades também dos domínios celestiais, por meio da igreja, essa igreja que é perseguida no Oriente Médio, a igreja do mundo ocidental, do continente americano, que deve dar bom testemunho, e as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, também anima os irmãos da sua época a não entrar em desespero por causa das muitas perseguições com que ele sofria. Também a igreja em todo o mundo naquela época. E para esse tempo, o exemplo de vida dos nossos irmãos que vivem em países hostis ao cristianismo, a vida deles para nós é um ânimo, é exemplo de fôlego. Devemos seguir o seu exemplo, porque no continente americano nós abrimos mão de Jesus por coisas muito menores, por sonhos muito menores, por questões muito menores, das quais os nossos irmãos em Cristo, que são perseguidos em países hostis, precisam abrir mão em troca, em preferência a esses tesouros infindáveis que eles sabem que são promessas verdadeiras e que Deus não falhará. As heranças infindáveis de Deus, as heranças eternas que nos são dadas, a promessa da cidade santa, da Nova Jerusalém, da cidade celestial, a promessa de uma vida de sucesso que pode ser vivida aqui na terra. Todas essas promessas que nos foram dadas, juntamente com elas nos foram dadas chaves para abri-las. Mas também a palavra de Deus nos mostra que há chaves que podem fechá-las. Nós precisamos decidir quais chaves nós vamos usar para cooperarmos no plano e no propósito de Deus, na abertura dessas chaves do sucesso da existência, do sucesso da vida com Deus, do sucesso da melhor e maior realização da vida humana, que são as heranças de Deus em Cristo Jesus por toda a eternidade. No capítulo 5 do livro de Efésios, há algumas chaves que nós não deveríamos usá-las em nossas vidas, porque estas chaves podem fechar a porta do céu para nós. Estas chaves negativas podem impedir que não consigamos abrir os cofres dos tesouros eternos que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo. Capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, imitem a Ele, Jesus, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Viver em amor é uma chave positiva. Viver em amor é uma chave que abre o céu. Viver em amor é uma chave que traz sucesso. Sucesso do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista da palavra de Deus, é amar incondicionalmente. O sucesso do ponto de vista do céu
era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O sucesso do ponto de vista de Deus é amar o inimigo, é orar por ele todo dia, é abençoá-lo, é desejar sucesso para ele. Essa é uma chave importante. Há uma mensagem que ainda vou voltar nela em algum momento, que é aquela mensagem que fala dos 3 elementos do reino de Deus, cujo o primeiro elemento é o amor, o segundo é a verdade, o terceiro é a justiça, que também se constitui em chaves para abrir os cofres das heranças de Deus para a nossa vida eterna e de sucesso. Amor, verdade, justiça. Se essas 3 coisas, ninguém verá o reino de Deus pela frente. Seguindo no texto de Efésios 5, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual. Agora ele aqui vai relacionar muitas chaves e algumas pessoas não têm se importado com essas chaves, que têm aberto suas vidas, suas almas para o escuro, para as trevas, para a perdição. Ninguém deveria passar descuidado, ou dar as costas, ou dar de ombro, para a importância da revelação bíblica, do plano de Deus, quanto a estas chaves negativas. Estas chaves representam o fracasso de uma pessoa. Se alguém insiste em usar estas chaves, está decretando a sua derrota, a sua ruína. O sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, foi derramado para que estas chaves fossem quebradas, lançadas fora da vida do homem. E é uma relação razoável que a palavra de Deus nos revela, que podem atrapalhar o desenvolvimento do plano de Deus para a nossa felicidade, para o nosso sucesso. E ele vai continuar na sua descrição. A impureza ou a ganância. Versículo 3. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, até aqui, estas chaves são chaves negativas. Outras chaves que nós deveríamos usar em nossa vida, segue agora no texto. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Eu vou encerrar aqui desta chave do agradecimento. Há uma outra coisa da sociedade que marcam muito a vida das pessoas, é gratidão. Voltando àquele vídeo que eu coloquei no início, dos irmãos chamados de N. Estes irmãos transbordam em gratidão para com Deus, para com o rico amor com que Deus os tem amado, perdendo tudo. Isso é hoje, isso não é 2000 anos atrás não, isso é hoje, é agora. É no Afeganistão, é no Paquistão, é no Azerbaijão, é na Índia, vários países da África são perseguidos por vários segmentos islâmicos, e estes irmãos sentem gratidão em tudo a Deus e por tudo que passam, perdendo suas casas, seus bens,
seus familiares, sua liberdade, seu conforto, dormindo em lugares enlamaçados, atravessando rios, morando em florestas, sem ajuda das organizações mundiais para com os menos favorecidos. Mas há uma coisa no coração deles que envergonha o continente americano. Eles têm gratidão. Gratidão é uma chave importante para abrir os cofres das heranças de Deus em Cristo Jesus. A humanidade precisa de gratidão. A humanidade precisa ser grata. Nós precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos às pessoas que nos ajudam, com a menor ajuda possível, que seja. Há muitas pessoas em nosso meio que reclamam o sentimento da ingratidão. Há muitas pessoas que choram a ingratidão de um cônjuge. Há muitas pessoas que choram a ingratidão familiar e tantas outras. E a palavra de Deus está nos dizendo: a gratidão é algo que deve fazer parte de nossos corações. Chaves que abrem a porta para o sucesso da vida humana, que abrem os cofres dos tesouros infindáveis, ricos tesouros infinitos das heranças de Deus. Estas chaves são chaves que garantem o sucesso da nossa vida. Ter gratidão, amor para com o próximo, justiça e também verdade, que são elementos fundamentais do reino de Deus e que deveriam ser elementos de comportamento normal da sociedade. Qual é a chave do sucesso? Gratidão, amor, verdade e justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos que são batizados pelo Estado Islâmico como N, há um livro que foi editado pela editora Mundo Cristão. Se você desejar, pode entrar lá no site da editora Mundo Cristão e pode procurar pelo nome Eu Sou N. E você vai encontrar o livro de 250 páginas, eu acho. E há ali relatos, fatos de vários irmãos que têm uma história, uma vivência de amor e de gratidão a Deus, mesmo vivendo em ambiente de hostilidade, mas são gratos a Deus, porque conhecem quais são suas heranças em Jesus Cristo, e sabem que estão indo para a cidade celestial, para o novo céu e para a nova terra, porque eles buscam e esperam uma pátria que vem do céu, que não é da terra. Gratidão, chave do sucesso. Sejamos gratos em tudo. Sejamos gratos pelas coisas que nos acontecem, até aquelas coisas que são contra a nossa vontade. Sejamos em tudo gratos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Convido todos vocês que estão nos acompanhando para sábado que vem, os irmãos da congregação, sábado que vem, próximo sábado, dia 23 de outubro, nós estaremos aqui para o encontro de adoração sem limites. E nesse encontro, certamente ouviremos da parte de Deus muitas outras chaves importantes para o nosso sucesso espiritual, também para o nosso sucesso do viver diário. Estará conosco
neste próximo sábado, dia 23 de outubro, a partir das 19h30, nosso amado e querido irmão pastor Carlos Elias, como nós o chamamos, pastor Cacau, nosso amigo, irmão em Cristo e pastor da comunidade evangélica Jeová Chamar, estará conosco neste próximo sábado. Você está convidado para vir estar conosco sábado que vem, 19h30. Traga a sua família. Você vai ouvir palavras do céu. Você vai ouvir coisas que você ainda nunca ouviu. Pode estar certo disto. E muitas chaves Deus dará a você, entregará a você nessa data, nesta noite, para o seu viver diário, para o seu sucesso espiritual, para o seu sucesso profissional, familiar, pessoal e o principal, para o seu sucesso na vida com Deus. Com certeza virá sobre nós palavras do céu para esse dia. Forte abraço no seu coração que ficou conosco até agora, em nome de Jesus Cristo. Jesus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.